Vamos lá, vamos começar? Aproveitar e começar orando. Deus, muito obrigado mais uma vez pela graça, pela bondade do Senhor, por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e que agora ao abrirmos a Tua Palavra e a estudarmos, que ela traga entendimento do Senhor, luz para a nossa vida e que possamos estudá-la e viver os princípios dela para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar, a gente sempre começa tirando alguma dúvida, caso haja alguma pergunta, mas eu vou fazer diferente, eu gostaria de começar com um feedback de vocês a respeito da leitura que era para essa semana. Nessa semana, a leitura era para começar a partir de Oséias até o máximo que a pessoa conseguisse ir. Era mais ou menos isso. Olá, olá, sejam bem-vindos. Vai, Corinthians. Oi? É que Oséias foi semana passada, né? Que eu estava chamando de Amós direto. Do que Deus não pode ver não cumpriu a lei, não obedeceu. Sim. É basicamente isso. Cada um fala para um lugar, numa época. Sim. Mas é basicamente isso. Aham. Eu não li o cumprido, acho que é. Não, Joel é curtinho. Só... Eu não li o cumprido, o resto eu vi. Uhum. Mas eu basicamente. Ai, Marcos, não fala muito diferente. Uhum. Quem concorda com a Tati? De que a mensagem, pelo menos desses profetas, é uma parte dos profetas que são considerados menores, mas quando você ouvir esse nome, profetas menores, é porque os livros são menores mesmo. Não é porque eles nem têm tamanho de anão e nem porque fizeram menos. É porque o registro histórico escrito é menor. Então você tem livros... Só que seria pelo fato de ter pouca gente que documentava? Não necessariamente. Os maiores não seriam o que acompanhavam o rei, alguma coisa assim, que tinha gente para ficar lá narrando, escrevendo alguma coisa? Provavelmente, no caso de Isaías e Jeremias, sim, considerando que Isaías era alguém da corte. Então é claro que sendo alguém da corte, era uma pessoa que provavelmente tinha em volta pessoas mais cultas, não dá para dizer, mas pessoas mais capacitadas para escrever. E Jeremias, sendo sacerdote, também estava cercado de pessoas um pouco mais influentes que tinham esse acesso. O que parece desses profetas menores é que uma grande parte deles, eu não sei se vocês notaram isso, são pessoas razoavelmente simples. São pessoas como qualquer um de nós. É como se Deus pegasse qualquer um de nós e fizesse de nós profetas naquela época. Então é claro que o que aconteceria é que a gente normalmente falaria muita coisa, mas não tinha gente interessada em ficar escrevendo. Por exemplo, quando você tem uma pessoa importante, vamos pensar alguém famoso. Tudo que ele fala, pode entrar, irmão, fica à vontade. Seja bem-vindo, meu filho. Quando tem uma pessoa importante falando, ou famosa, tudo que ela está falando está sendo gravado, filmado, anotado. Quando qualquer um de nós aqui está falando alguma coisa, a maioria das coisas que a gente fala não está sendo gravado. Então talvez isso acontecia com esses profetas também. E aí o que fica registrado acaba sendo um pouco menos. Você tinha comentado também que às vezes eles peregrinavam, faziam coisas, uma dessa, não tinha ninguém para registrar? Sim. O lance é que o foco de todos os livros dos profetas, pelo menos dos que eu conheço, então assim, o foco o povo está acabado em pecado, ou para se acabar, porque aí tem as advertências, e Deus está usando essas pessoas para trazer correção. Então, tipo, é dedo na cara mesmo, apontando o dedo para dar uma sentença, de certa forma, assim, ou avisar essa sentença. Né? Ok. E, tipo, não tem nada a ver com o que a gente conhece como uma festa hoje em dia, ou, tipo, na história da igreja contemporânea, por exemplo. Sim. O que mais? Assim, ele dá a sentença, mas ele também fala, mas eu restaurarei, eu trarei de volta. Vai acontecer tudo isso para que ao fim vocês reconheçam, vocês voltem para mim.
tudo termina assim. Uhum. Uma característica, e eu ia falar isso mais para o final, mas vou aproveitar isso que a Tati falou para falar agora. Uma característica muito importante da mensagem dos profetas é que não importa o quão dura ela seja, ela sempre termina com esperança. Não sei se vocês notaram isso na leitura. Essa é uma característica de uma mensagem profética verdadeira. Ela pode bater muito, e muitas das mensagens proféticas é pancada atrás de pancada. Mas o profeta sempre vai mostrar que a graça de Deus no final vai vencer. E essa é uma mensagem importante. Por exemplo, vamos pegar o livro do profeta Isaías. Abra aí a sua Bíblia para você dar uma olhada. Em Isaías, essa característica é muito importante. Porque no profeta Isaías, não sei se você deve se lembrar, Isaías foi chamado por Deus para trazer que tipo de mensagem para o povo de Israel? E isso estava lá, nós vimos em Isaías 6. Destruição, condenação, o peso do pecado que ia cair sobre o povo, e por aí vai. A ideia fica então que, então a única coisa que Isaías pregou foi a destruição, é aquele livro só de pancada. Porém, quando você vai para o capítulo 40, dá uma olhada lá no capítulo 40, por favor. Gostaria que alguém lesse para a gente, a partir do primeiro versículo do capítulo 40, a gente vai seguindo aí. Quem quiser, pode ler, por favor. Capítulo 40, a partir do versículo 1. Consolem o meu povo, disse Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém, anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou a sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Notou como há uma mudança de tonalidade do profeta? Porque a mensagem é pregada até agora é de condenação, olha, vocês pecaram e Deus vai pesar. Agora, no versículo 1 do capítulo 40, qual é a palavra que fica marcada? Consolo, consolem. Digam ao meu povo que o tempo da guerra, o tempo do sofrimento acabou. E vejam só que uma coisa importante na mensagem dos profetas, essa mensagem de esperança está completamente ligada a um fato histórico muito conhecido. Porque quando nós vamos para o versículo 3 de Isaías 40, vem para nós uma imagem que depois ficou muito bem conhecida. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Esse versículo, depois, muito tempo depois que escrito, ele foi aplicado a João Batista, que era o último profeta, o precursor de Jesus Cristo, que era primo de Jesus. O que o capítulo 40 de Isaías mostra vai haver consolo para o povo, e assim como todo profeta termina pregando esperança, Isaías também termina pregando esperança. Porém, essa esperança está ligada a um fato histórico conhecido, evidente, claro de qualquer um de nós, que é o quê? Cristo. A chegada do Messias, o Deus Emanuel, que vai encarnar e vai tomar para si o preço dos nossos pecados. A esperança não está em, sei lá, como a gente vê hoje, mais ou menos assim: olha, você está sofrendo, você está passando por dificuldades, mas Deus vai tirar o seu sofrimento, porque se você está passando uma miséria, Deus vai dar abundância para você. Se você está solteiro, Deus vai te dar um namorado. Se você não tinha Libertadores, agora tem. Não está ligado a absolutamente nada disso. A mensagem de esperança dos profetas não importa qual tipo de sofrimento, angústia, provação e o quanto isso está ligado ao pecado. O que importa é que um dia Deus vai pegar tudo isso, vai colocar debaixo do senhorio de Cristo Jesus, que vai pagar o preço de todos os nossos pecados, vai aniquilar a nossa culpa, e é por isso que nós vamos ser consolados. Diferente de uma consolação de dizer assim, como a gente vê hoje, a consolação
Olha, então Deus vai abençoar você. Então ore mais, leia mais a Bíblia, faça mais, seja mais, santifique-se mais. O problema desse tipo de mensagem é que você termina essa mensagem e você sai desse encontro pensando assim: está tudo em minhas mãos. Agora é só... Esse tipo de mensagem, por exemplo, você vai ouvir assim: 7 passos para uma vida espiritual vitoriosa. Aí, quando você lê lá 7 passos para uma vida espiritual vitoriosa, é claro que está subentendido que quem vai dar esses passos? Quem ouvir a mensagem. Eu, você, nós. Mas isso é verdade? O segredo de uma vida espiritual vitoriosa está em alguns passos que nós podemos dar? Não. O segredo da vida espiritual vitoriosa está na cruz. Só. Não há outro segredo. O segredo é esse. E a gente, por não compreender talvez a própria mensagem dos profetas, a gente diz assim: mas os profetas sempre pregaram esperança. Sim, a esperança que está no Messias. O profeta, como a Tati disse no começo, é verdade, ele sempre falava: vocês quebraram a lei. Quem lê os profetas vai notar isso: vocês quebraram a lei, vocês quebraram a lei. Deus deu a lei para vocês, vocês fizeram o quê? Descumpriram. Lembre-se que na história da Bíblia, a lei era equiparada a um contrato. Então, a parte de Deus no contrato era: se vocês cumprirem a lei que eu dou para vocês, eu vou abençoar vocês. Se vocês descumprirem a lei, vocês serão amaldiçoados. E qual era a nossa parte no acordo? Cumprir ou não cumprir. Esse era o trato, era um contrato. O que aconteceu com esse contrato? Ele foi quebrado, ele foi rompido. Da parte de quem? Da nossa. Então imagine o seguinte, seria mais ou menos assim: eu tenho esse papel aqui, eu vou dar esse papel para um representante de vocês. No caso, podia ser qualquer ser humano, mas foi representado pelo povo de Israel. Mas vamos imaginar o seguinte: eu dou esse papel para o Eide, e eu vou deixar bem claro: o Eide é representante de todos vocês, de todos. Então, esse papel que eu estou dando para ele é o nosso contrato. E aí eu vou dizer assim: se esse papel continuar inteiro, do jeito que eu entreguei para o Eide, vocês vão ser abençoados. Porém, se esse papel for rasgado ao meio, vocês vão ser amaldiçoados. Combinado? Trato feito? Fizemos o trato. Foi isso que aconteceu quando Deus deu a lei para o povo. O próprio povo disse: olha, tudo que o Senhor disse, tudo que o Senhor pediu, nós faremos. Beleza, trato feito, está combinado. Esse contrato foi chamado de aliança. Era uma aliança que Deus fazia com o povo dele. Aí, o que o Eide faz com o papel? Talvez amassar, fica assim. Amassar a gente até consegue dar um jeitinho, mas Eide, rasga ele no meio. Ok, ele que fez isso. Qual é a minha parte do contrato? E se tivesse rasgado? Eu também ia cumprir com a minha parte. Só que a minha parte no contrato, com o papel rasgado, qual era? Amaldiçoar. Veja que é totalmente justo isso, porque está acordado. Fizemos um acordo. E o papel está com vocês. Agora, aí vamos fazer o seguinte: qual é a solução para isso? Você tem 2 soluções que a gente pode pensar. A primeira, que é o que o ser humano tentou fazer: colar. Não deu certo porque... E assim, mesmo que você tivesse uma tecnologia de ponta, você não ia conseguir me entregar o papel do jeito que eu te entreguei. Nunca. Rasgado não tem valor. Porque inclusive no trato que eu fiz o papel tem que ser devolvido exatamente do jeito que eu entreguei. Aí o que os profetas diziam? Qual era a pregação dos profetas?
vocês rasgaram o papel. Vocês rasgaram o papel. O povo era oprimido naquela época. E muitos falsos profetas diziam assim: olha, isso é apenas um momento passageiro. Na verdade, isso é apenas para Deus. Isso vai nos colocar no fundo do poço apenas para que Deus nos salve de uma maneira mais gloriosa. Vai restaurar a nossa vida. Muitos profetas pregavam isso. No entanto, Deus levantou outros profetas para dizer: mentira, nós estamos debaixo de maldição, porque nós rasgamos o papel. Deus é justo, e por causa da justiça dele, ele vai cumprir com a parte do contrato. Aí então, o que Deus faz? Ele resolve agir de acordo com a segunda opção que a Lu disse: vamos fazer um outro contrato. Aí o que Deus faz? Ele pega esse mesmo papel, ele assume, bom, qual é a parte do trato? Se tiver rasgado, tem que ter maldição. É parte do trato. Então Deus não anula esse contrato. Ele vai cumprir esse contrato. Fazendo o quê? Fazendo com que o filho dele morra na cruz. E a Bíblia diz que ele se faz maldição em nosso lugar. Quando Jesus morre na cruz e paga o preço dos nossos pecados, o que aconteceu com esse contrato? Ele foi cumprido. Ele foi cumprido. Contrato cumprido. Acabou o contrato. Beleza. O que Deus faz agora? Ele oferece um novo, que não tem mais a ver com o cumprimento de regras. Tem a ver com o fato de Deus olhar para mim e para você e nos convidar para fazer parte da família dele de graça. Não tem mais contrato. Acabou. Agora é a época em que nós vivemos a esperança que os profetas profetizaram, de uma época em que o preço seria pago e nós viveríamos a época da graça. A mensagem dos profetas se torna importante para que nós entendamos um ponto fundamental no desenvolvimento da nossa vida espiritual. Não depende de mim e de você. Não depende. Porque se dependesse de mim e de você, não seria graça. Seria recompensa. E não é sobre recompensa que a Bíblia fala. Isso tem a ver com a fé. A fé vai entrar como parte... A fé entra como uma parte nesse pacote. A fé seria quase que como um combustível nesse carro. Porém, o carro é maior que o combustível. Quando é citado, por exemplo, que a gente fez uma administração do benefício do sétimo dia. Então, você lá é guardar a lei. Guardar a lei, ele fala, daí fica em relação à fé, e a fé, sem obras, é morta. Então aí entra não vou ter conflito, né? Porque eu tenho consciência. Mas eu escuto na televisão eles falarem que aquele negócio não é possível, que eles não conseguem entender a questão da graça, né? E não, tem que guardar a lei, você não guarda a lei, porque daí tem o julgamento final, o Apocalipse fala que aquele que guarda a lei, seja ministro, aquele que não guarda a lei, um monte de coisa que você... Então, o peso dessa questão da obra tem na fé, tem as obras. Esse texto que diz que a fé sem obras é morte está lá na carta que Tiago escreve, lá no Novo Testamento. O que Tiago está querendo evidenciar é o seguinte: você creu, ok, creu, mas é necessário que você viva aquilo que você acredita, não para dar validade ao que você crê, mas como reação natural daquele que crê. É uma coisa meio que... Vamos imaginar o seguinte: o que se espera de um casado? Que ele viva como um homem ou uma mulher casado. Certo? Você diria para mim que é possível ser um bom marido e um bom cristão, e uma boa esposa sendo infiel?
O que se espera de um bom marido e de uma boa esposa? Fidelidade. Mas é a fidelidade que dá legitimidade ao casamento? Não, é a união dessas duas pessoas, certo? Então vocês concordam que o casamento é maior do que a fidelidade? Mas espera-se, claro, que a fidelidade faça parte do casamento. Tanto o casamento é maior do que a fidelidade, que é possível, mesmo alguém sendo infiel e descoberto, continuar casado, não é? Por exemplo, há muitos casos. Há perdão, as pessoas continuam casadas. O casamento é maior que a fidelidade. O que Tiago está dizendo é fé. Nessa história de fé, você tem obras. Mas espera-se de uma maneira natural que a pessoa que tem fé em Deus, em Cristo Jesus, pratique aquilo que ele pede, porque ele se torna Senhor dessa vida. Acho que tem muito a ver com o que a gente falou da questão de colocar em prática, né? Porque, por exemplo, mais Tiago me fala, mas alguém dirá, tu tem fé e eu tenho obras. Mostra-me se a tua fé tem obras, e eu com obras constatei a fé. Então, acho que assim, não adianta falar, não, eu creio em Deus, tá? O diabo também crê. Então, acho que o que faz diferença da nossa fé, realmente, são as obras que vão, digamos assim, comprovar, entre aspas, a nossa fé. Sim, exatamente. Seria mais as atitudes que você tem? Porque tem muita gente que diz, eu sou cristão, só que o cara desfalca a empresa, leva a coisa que não é dele, quer sempre ser esperto, acho que passam dos outros. Aí, com relação a isso, qual é a pergunta que nós temos que fazer? Qual é a postura que se espera de um cristão? Só que aí duas coisas. Postura de acordo com a Bíblia, não de acordo com o que a sua igreja ou denominação ou cultura evangélica espera de você. O problema nessa história é que nós somos muito mais moldados à cultura evangélica do que à palavra. Então, por exemplo, aqui nós temos representantes de algumas denominações, uma grande parte aqui presbiterianos, tem o pessoal que é da Batista. Tem alguma outra denominação? Foi da Quadrangular, foram da Adventista, Assembleia, quem mais passou por alguma outra igreja? Quadrangular e Comunidade de Restauração. A cultura de cada denominação com relação ao que você deve ou não deve. Tem a Dani, que foi da Universal, Mundial não. A Karina foi. Karina foi da Universal. Vocês concordam que, de acordo com cada uma dessas denominações, a cultura daquilo que você pode ou não pode fazer é completamente diferente? Por exemplo, me diz aí o que você, em tese, podia ou não podia fazer e que aí, mudando de denominação, você passou a poder ou não poder. Mas eu não estou falando de acordo com a Bíblia, estou falando apenas de acordo com a denominação. É duro falar isso, né? Tenta esquecer o que a Bíblia fala a respeito disso. E tente se basear no que você ouviu como conselhos do pode ou não pode. Eu sempre fui da mesma denominação, sempre fui presbiteriano, mas o costume mudou de acordo com o tempo. Na certa época a gente não podia usar calça na igreja, então nós temos uma igreja bem interior. Aí mais pra frente não, pode usar na igreja, mas não pode usar lá na frente. Aí lá também não, agora pode usar. Então assim, não mudou a denominação, mas o tempo foi mudando e aí a cultura, os costumes foram mudando. A Débora foi de uma igreja em que a mulher, ela podia usar calça ou saia, tanto faz. Mas a Débora, como ela trabalhava com música, ela era regente. De onde ela veio, tem a regente congregacional, que é uma pessoa que vai à frente e rege a igreja cantando. Então a mulher podia usar qualquer roupa, mas para reger tinha que ser de saia. E de saia até o tornozelo. Então, se a mulher não estivesse de saia até o tornozelo, ela não podia ir reger na frente. Mas podia orar, por exemplo, no mesmo culto. Assim, umas coisas assim, são estranhas, mas veja que, por que para a gente pode parecer estranho? Porque é uma cultura. É a mesma coisa de você ser colocado agora no meio de um país completamente diferente. O que você vai estranhar? Você não vai estranhar os seres humanos assim, tem 2 braços. Não, os seres humanos têm 2 braços, 2 pernas, respiram, inspiram, respiram. O que você vai estranhar?
comida, cheiro, hábitos. Você vai estranhar isso, que tem a ver com a cultura daquele povo. No entanto, são todos tipo de música. Você vai estranhar, é uma coisa normal. Você ia falar tipo alguma coisa? Uma disciplina que é usada pela igreja que uma bíblica é uma maravilha só tem batizado. Por exemplo, tem a ver muito com a cultura de cada região, de cada denominação. Sim. Dependendo, se você, quem aqui já passou por 2 ou 3 igrejas diferentes, sabe que antes de você chegar numa igreja e tomar ceia, você tem que ficar esperto. Porque você não sabe se pode, se não pode, se toma antes ou depois, se fica em pé, se não fica em pé, se olho aberto, olho fechado. Veja, ceia é algo bíblico, certo? A ceia, o pão, o cálice, fazer essa celebração numa comunidade religiosa é algo completamente bíblico. Porém, a forma como cada comunidade celebra a ceia tem a ver com a cultura daquela comunidade e não com a Bíblia. Só que às vezes as pessoas brigam pela cultura e não pela Bíblia. Porque você vê as pessoas brigando não para defender o que significa ceia, biblicamente falando, mas elas brigam para defender o quê? Quem pode, quem não pode, se come antes ou come todo mundo depois, se o pão tem fermento ou não tem fermento. Por exemplo. Você não pode tomar leite. Aliás, eu acho que a maior aberração em relação a ceia que existe porque você olha para a Bíblia, Paulo fala, viu, você tem que chamar o corpo de Cristo. Eu sou pecador, em nós, porque nós somos pecadores, não tem nada. Por definição, vamos pensar assim, o pessoal diz assim, quem está em pecado não pode participar da ceia. Certo. Beleza, então tá bom. Mas peraí, uma pergunta teológica muito importante. Quem está em pecado? Ou ninguém. Depende de como você vai encarar o efeito e o acontecimento cruz. O que eu diria é que daqueles que são escolhidos por Deus, nenhum está em pecado. Porque o preço do pecado já foi pago. Mas o que O que Paulo está dizendo é, se você não faz parte do corpo de Cristo, se você não faz parte daqueles que são redimidos, daqueles que são resgatados, não coma, porque isso não tem a ver com você. No entanto, se você faz parte da igreja, isso é individual. Porque como é que você vai apontar para o Fred e falar que ele não é escolhido, que ele não pode tomar ceia? Aí, por isso que Paulo diz nesse texto, examine-se o homem a si mesmo e tome, e participe. Então, nenhuma comunidade, baseada em qualquer princípio, pode estabelecer se você pode ou não pode participar da ceia. Porque quem pode participar da ceia são aqueles que são escolhidos, redimidos e lavados no sangue de Cristo Jesus. E olhando por essa ótica, né, de eu escolho se você entra ou não, se você olhar para a Bíblia, Jesus induziu o pessoal ao pecado, porque ele oferece para junto. Por exemplo. Quando ele está instituindo a ceia, primeiro o cara que pega, privilegiado, não sabia o que ele ia fazer. Sim. Algumas pessoas, erroneamente, vão dizer assim, mas Judas estava na mesa, mas não participou. Ora, fica claro, quando perguntam para Jesus quem é o traidor, o que Jesus faz? Ele diz, aquele que eu molhar o pão e der, é esse. Espera aí, o que Jesus está fazendo? Ele vai molhar o pão aonde? No vinho. Pão, vinho, e ele dá
Aparentemente, inclusive, a única pessoa que foi pessoalmente servida por Jesus foi Judas. Foi pessoalmente, teve o privilégio. Então, o que não significa que Judas estava correto. Significa que Judas comeu e bebeu para sua própria condenação. Esse é o grande problema. Como ele estava indigno, ele comeu e bebeu e se condenou com isso. Diferente daqueles que são... Vamos pensar uma outra coisa importante. Pedro. Pedro participou da ceia? Participou. Ótimo. Aí você fala, claro, Pedro é crente. É verdade? O que algumas horas depois ele faz? Ele nega. Poucas horas depois de participar da ceia, ele nega veementemente a Jesus. E participou. O que Paulo diz é: a ceia é para aqueles que fazem parte da comunidade dos discípulos. Todos esses não estão em pecado, porque o pecado foi pago na cruz. Você fala que é interessante que quanto à ceia, a batismo, até em ordenanças, existe muita restrição. Varia. Sim. Existe muita restrição. Nunca ninguém proíbe, por exemplo, oferta de um cara comum. Deus não quer essa oferta, não precisa. É que dinheiro vai estar bloqueado. E sabe o que eu ouço ainda? E olha o que eu ouço. Eu ouvi isso há pouco tempo. Isso acontece mesmo. Aí quando o cara que é corrupto, ou qualquer tipo de sem vergonha, se ele dá o dinheiro, eu ouço o cara dizendo assim, viu? Deus tirou do ímpio para dar para o justo. Isso é sem vergonha. Porque se vale o argumento para um caso, tem que valer para todos. Então você tem que chegar para o cara, que mesmo sendo sem vergonha, ele deu um checão lá de 5 mil, tem que falar para ele assim, meu amigo, olha, você não pode participar da ceia, você não pode fazer nada em nossa comunidade, nem ofertar, só com seu dinheiro. Então, você só oferte a partir do momento que você estiver no acordo do padrão de todo mundo. Toca o cheque e leva para casa. Pode até ser que em alguma comunidade aconteça. Eu não conheço. Então, aí o pessoal fala assim, mas a gente não tem controle em quem oferta. E como é que tem controle em quem participa da ceia? Faz o mesmo controle. Você faz o seguinte, você avisa, hoje vai ter coleta de dízimo, só que, por favor, só dizime quem não está em pecado. E examine esse homem a si mesmo e oferte. Mas o próprio presbítero faz o telefone dele, né? Porque faz. O irmãozinho que ele não gosta já dizia, que assim fala do outro lado. Já vi muito isso. Então eu acho o seguinte, beleza, se a cultura de uma determinada igreja diz que, olha, tá bom, pessoas em pecado não podem participar da ceia. Tá bom. Se a cultura daquela comunidade, eu acho que é um erro teológico por trás. Mas tudo bem, há comunidades que são assim. Elas teriam que ser assim em tudo. Mas Pedro não diz isso? Então, O quê? só quem que pertence ao grupo dele deveria participar da ceia. Só que quando Paulo diz isso, ele está dizendo assim, ele não está usando a imagem da igreja prévio. Ele está falando da igreja de qualquer pessoa, mesmo a que nunca tenha pisado num templo, mas que segue a Jesus. Isso é uma coisa muito individual. Mas mesmo quem não segue, não deveria ser convidado ainda mais para seguir, a participar, para seguir? Então, o que Paulo diria? Justamente isso, convide todo mundo. E deixa que a pessoa decida se ela vai comer ou não. Esse é o ponto que Paulo está tocando. Ele está dizendo, olha, como eu não tenho como determinar, vamos imaginar que Paulo está aqui. Ele vai servir a ceia. Aí eu chego para Paulo e falo assim, Paulo, a Marina está aqui, é a primeira vez que ela está aqui, ela não é membro de nenhuma igreja, ela está aqui primeira vez, olha, não é crente. O que Paulo diria? Que ela examine a si mesma e decida se vai participar ou não, porque eu não tenho como dizer se ela é da comunidade dos discípulos ou não, porque isso tem a ver com o coração. Mas é porque a ceia, Paulo tem memória de mim. Então, quer dizer, a ceia representa justamente o sacrifício de Cristo. E eu acho que não existe
convite melhor, digamos assim, para alguém que ainda não segue a Cristo do que isso. Aham. Representa o sacrifício de Cristo. Eu acho que o próprio fato da pessoa participar da ceia já demonstra no mínimo interesse nela, né, de conhecer mais sobre Cristo e de saber mais. Aham, sim. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas como é que a pessoa vai saber disso se ela está lá pela primeira vez? Ora, é simples. É simples. E uma outra, como que a gente faz aqui em nossa comunidade? Não sei se você já notou. Toda vez que é nós não temos um dia fixo para a ceia. A ceia acontece quando o assunto da mensagem automaticamente remete a toda essa história que a gente está contando e a pessoa no final, como consequência da mensagem que ela acabou de ouvir, é convidada a participar ou não da ceia. Como aconteceu domingo. Domingo, qual era o assunto? A história do filho pródigo, mais relacionada à aceitação da parte de Deus, a questão da graça, de que ninguém é digno, de que você é filho, é convidado a entrar para a festa, mas isso não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que Deus faz. E aí, no final, a gente serve a ceia. A pessoa que acabou de ouvir a mensagem, ela tem a oportunidade de dizer, ou de pensar, eu faço parte disso, ou eu não faço. Quando Paulo diz que a pessoa que não faz parte toma, ela se condena, não é porque aquele ato em si a condenou, é porque ela já está condenada. Porque qualquer pessoa fora de Cristo já está condenada. É que a gente acha assim que a ceia tem um poder místico, de que se você comer e estiver indigno, você vai passar mal e vai sair vomitando. Vai ter hemorragia, sei lá. Tem uns outros, do outro lado aí, que falam também, que, por exemplo, se você tem alguma coisa com o seu irmão, se você pecou perante ele, não está resolvido, resolva isso depois que acontecer. Como é que fica essa parte? Porque qual é o princípio? Vocês fazem parte do corpo. E o relacionamento de vocês, estando ruim, lesiona o corpo. Mas e aí? Falam para não tomar. Toma, não toma? O que eu falo para as pessoas é, qual é a disposição do seu coração quando você se lembra disso? Eu me lembrei que, então eu estou aqui de novo, vou participar. E eu lembrei que eu briguei com a Marina. Eu estou com uma raiva ferrenha dela. E aí então, e agora? Toma ou não toma? Então olha para ela, Olha como é sério o que Paulo está dizendo. Ou que a Bíblia toda está dizendo. Ela diz assim, se no meu coração, naquele momento, eu vou sair daqui, eu vou acertar minha situação com a Marina, porque não dá para ficar assim. Não dá. O que está acontecendo no meu coração demonstra o quê? Demonstra arrependimento, atuação da graça, perdão, características inequívocas de alguém resgatado por Jesus e que faz parte da comunidade dos discípulos. Então pode ser que eu não tenha tido a oportunidade de ir lá e, Marina, perdão, mas eu tomo porque eu tomei aquela resolução de eu vou lá. Agora, ao mesmo tempo, eu falo assim, eu não vou perdoar, não quero nem saber, quero que se ferre, eu não quero que ela morra. Espera aí, essa característica não é característica que dá legitimidade a alguém que faz parte do corpo de Cristo. Como perdão, graça, restauração, novo nascimento. Então essa pessoa, talvez, ela precise reavaliar a própria vida pessoal com Deus. Essa pessoa que não tem disposição em perdoar e não tem disposição para transformação, ela faz parte da comunidade dos discípulos? Já começa a haver dúvidas. Aí qual é o conselho que você daria? Não toma. Então é errado falar assim, se você tem alguma coisa, não toma. Porque vai do seu coração.
Aí vai do examine. Vai do examine-se. Aham. Aliás, então fica aplicado na palavra da oferta também. O pessoal usa muito para ceia. Porque quando... Há um versículo, há uma passagem bíblica que fala, se você sempre dar sua oferta e lembrar que alguém tem algo contra a pessoa, para tornar sua oferta. E a gente tem que lembrar o seguinte, esse texto não fala só de ceia, porque quando fala de oferta, a cultura religiosa era da oferta do animal. Então, quando você oferta um animal, a gente tem que lembrar que o que estava por trás disso era o quê? Era perdão dos pecados. Então, traduzindo para a tecla SAP do nosso tempo, qual seria a mensagem? Se você for pedir perdão ou confessar qualquer pecado a Deus e se lembrar que você tem algo contra o seu irmão, vá, acerte as contas com ele antes e depois peça perdão ou confesse alguma coisa a Deus. É o princípio, perdoa as nossas dívidas ou ofensas ou faltas, assim como nós perdoamos. Isso é sério. Porque o que a Bíblia está dizendo, isso fica claro com outros textos, quando, por exemplo, a Bíblia diz, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Simples. E não tem assim. Então, qual é o contexto? Beleza. Você não quer perdoar? Tá bom. A Bíblia até vai dizer, mais ou menos assim, é um direito seu. Bom. Use e abuse do seu direito. É uma parábola que a gente vai falar, inclusive, nesse mês de julho, na série Parábolas. Mas a Bíblia diz, beleza, você não quer perdoar? Tá bom. Muito provavelmente Deus não vai aparecer para você e falar assim, meu filho, perdoe, com eco. No entanto, é o que a Bíblia diz, mas também não peça perdão, nem para Deus. Tá bom, é uma escolha. O que cai entre nós só complica. Só complica. Mais ou menos assim, tudo converge para a mesma lógica. Como é que você ofende a Deus depois que Jesus fez por nós? Ofendendo o próximo. É o único jeito. Jesus, a dívida que nós temos com Deus está paga. Foi satisfeito. Aí, a partir daquele momento, o salmo só ofende a Deus ofendendo o próprio irmão. Então não tem como pedir perdão para Deus enquanto você não se consertar com o seu irmão. Seria mais ou menos a mesma coisa de eu pedir perdão para você ao mesmo tempo em que eu estou lhe beliscando. A mesma coisa, eu continuo beliscando e pedindo perdão. É como o pai tem dois filhos que estão brigando. Um chega e pede desculpa, fala, desculpa, pai. Eu estou te desagradando. E aí, estamos brigando? Não, estamos brigando. Então está me desagradando. Uhum. Se acerta, eu como pai diria para qualquer uma das minhas filhas, então peça perdão e aí eu vou estar feliz. Mas não, a gente não vai se perdoar, a gente quer que você fique feliz mesmo assim. Não, ou não. É o que a gente faz para Deus, né? Olha, eu vou continuar brigando com a Marina, mas o senhor dá para ficar feliz com a gente? Não. Não, mas a gente só vai continuar brigando aqui, se odiando. O senhor vai ficar feliz, não vai? Se a gente tenta perdoar. Aí você tem um outro texto da Bíblia que diz assim, no que depender de você, tenha paz com todo mundo. O que vai acontecer é que, de repente, nessa briga, eu não fui pedir perdão para a Marina porque meu coração está endurecido. No entanto, ela tem uma consciência cristã muito maior, ela me procura. Ela fala assim, Marquito, poxa, aconteceu aquilo, não foi um negócio legal, perdão. Eu posso olhar para ela e falar o quê? Não vou te perdoar. O clássico perdoa, mas esqueço. Perdoo, mas esqueço. O problema do perdoo e não esqueço é que assim, claro que você não vai esquecer, mas é o perdoo e ainda me ressinto. Porque a pessoa diz assim, não, você só perdoa de verdade quando esqueceu. Não, você não vai ter amnésia. Mas o pessoal usa isso como assim, eu perdoo, mas eu ainda me ressinto disso. Ou não faça de novo, porque é muito complicado, porque a chance da pessoa fazer de novo é bem grande.
Pra perdoar, você tem que... 70 vezes 7. Tá falando, meu, você vai continuar contando, você tem que continuar perdoando. Até porque... Eu preciso de 70 vezes 7, eu penso assim, por exemplo, se eu perdoei a pessoa de verdade, eu não vou estar com um caderninho lá com 490 vezes. Não, eu perdoei, mas eu vou marcar o último. Eu entendo que às vezes eu perdoei, eu nem vou contar um. Então eu nem mas tem coisas que a gente fez um pouco de novo, né? Ou então vou imaginar o seguinte. Ou então vamos imaginar. Vamos tentar então ser legalista para falar assim, não, então vamos levar ao pé da letra o que Jesus falou. Então beleza. Ele falou para perdoar 70 vezes 7. O que dá por dia? Isso é por dia. Porque o contexto da pergunta é o quanto você deve perdoar o seu irmão, e na lei é o quanto você deve perdoar a cada dia. Irmão. Quem é nosso irmão? O contexto de próximo. Então, assim, o seu próximo agora somos nós. Mas daqui a pouco muda. O que o texto está dizendo é, não importa com quem você está se relacionando. Eu estou dentro da legislação do deputado, se alguém está do meu lado, ele é meu próximo. É. Olha, foi justamente esse caso que for, porque ele não é nada mesmo. Então, Por que é bom não? Aí para ficar de próximo, a gente tem que lembrar da parábola do mundo samaritano. Era praticamente o quê? O que é isso? o próximo não tem a ver com localidade. O próximo tem a ver com postura. Porque na parábola do bom samaritano, Jesus pergunta, quem foi o próximo do cara que estava caído lá precisando de ajuda? E quem foi o próximo? O samaritano. Porque ele estava próximo? Não. Porque ele se compadeceu. E o segredo não é ser o próximo, é fazer-se próximo. Então é mais ou menos assim, eu posso estar aqui ao lado de vocês e ser completamente distante de qualquer um de vocês. Porque assim, eu não me importo, eu não estou nem aí, ou eu posso me fazer próximo. Eu posso chegar e perguntar, e aí, tá tudo bem? Tem alguma coisa que eu possa orar por você? Tem algo que eu possa ajudar? Qual é o desafio do cristão? É fazer-se próximo. Então quer dizer que eu tenho gostado de mundo? Eu acho que se a gente for pensar como sentimento, talvez não. Porque a gente também não pode ser... pensar assim, olha, você tem que sentir amor por todo mundo. Porém, a Bíblia diz que eu tenho que me portar como se amasse a todos. Então é mais ou menos assim. Principalmente no trabalho, quando você trabalha com 100 pessoas e quer tirar vantagem. Por isso que a Bíblia diz que o cristianismo é algo que a gente só consegue pela intervenção do Espírito. Justamente por isso, porque quando a gente pensa assim, orar pelo meu inimigo, estranho. Perdoar, estranho. Porque perdoar, a gente assim, tem coisa que eu perdoo, mas tem coisa que eu não perdoo. Então, aí depende. O que você gostaria que Deus perdoasse em você e o que Ele não perdoasse? Porque isso é o princípio para ser justo, né? De reciprocidade. Então, tá bom, eu tenho que dizer para Deus, da mesma forma que eu não vou perdoar tal, então tal coisa de mim o Senhor também não perdoa. Geralmente o que eu não perdoo nos outros são as piores coisas. Então eu também tenho que escolher as piores minhas e falar para Deus. Então, aí você notou como esse lance de... ele não bate muito. Qual é o lance da graça? Mas eu não desejo mal, assim, mas também não quero perder pessoas, sabe? Só no seu caminho, só o meu, eu sempre pergunto para as pessoas quando elas falam isso, o seguinte, então vamos imaginar que eu digo para alguém, eu digo para o Eide, então beleza, a gente se perdoou, mas cada um toma o seu caminho.
Só que numa dessas, nesse caminho, eu encontro o Eide precisando de uma mão para levantar. E aí? Volta à parábola do bom samaritano. O que a Bíblia pede de mim? A cada um tomou o seu caminho, mas os caminhos se cruzaram bem numa hora que ele precisa de ajuda. Ajude. Claro que quando a gente pensa nisso, falar isso parece ser muito simples, né? Não é, todo mundo aqui sabe que não é simples. Ninguém está falando de uma coisa assim, que bom, então vou para casa perdoar, agora eu vejo a hora de perdoar. Não funciona assim. Eu não consigo. Eu conheço pessoas que já falaram assim, eu perdoo com uma facilidade. Nossa, é amnésia, né? Bom, sei lá, né? Tá bom. Se a pessoa está dizendo, eu até acredito, mas eu não sou assim. Eu não tenho muita facilidade para perdoar, não. Eu tenho facilidade para perdoar assim. Se você pisou no meu pé, eu perdoo fácil. Se você pisou no meu pé com um calo, já é um pouco mais difícil. Se pisou na unha encravada, eu te desculpo, mas deixa eu dar uma pisão no seu pé também. Então depende muito. E como Eu acho que entra na parte de Deus que é quem perdoa, não tem que seja tonto, né? Você cometer toda vez a mesma abertura, você não se dá com a pessoa. Se próxima pessoa toma um soco. Daí eu vou falar, perdoou. Eu achei que você errou, você entende a pessoa. A próxima vez, você vai estar mais certo. Eu vou ficar. Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: você pode perdoar, o que não tira a necessidade de correção. Algumas pessoas, todas as pessoas precisam, não merecem porque a gente não merece, mas todas as pessoas precisam de perdão. Só que algumas pessoas têm falhas de caráter muito claras. E essas pessoas precisam de correção. Então, é diferente mesmo. Eu piso no seu pé e eu falo, poxa Marina, desculpa. Tá bom. A gente sabe que foi um acidente. Independente do quanto doeu. A gente não está falando assim, mas é que não doeu. Não, doeu. A gente foi um acidente. Diferente de eu todo dia, por uma falha de caráter, estar complicando a sua vida. Eu mereço correção. Eu preciso ser corrigido. Então, nessa hora, é a hora que eu tenho que chegar para você e falar assim, olha, eu perdoo você. No entanto, você tem problemas de caráter, você precisa mudar a sua vida. Eu acho que na parte de dinheiro, né? Tem pessoas, por exemplo, fazem dinheiro emprestado. Se você tem, você empresta, daí a pessoa nunca mais paga. Daí na próxima vez você empresta de novo. Me perdoa aquela dívida. Eu perdoo, mas eu acho que a próxima vez que a pessoa pedir, você vai falar, eu estou acabando te prejudicando, mantendo esse mau caratismo em você. Aí, olha como dá para a gente trabalhar de uma maneira bíblica essa situação. A pessoa emprestou dinheiro. Emprestei dinheiro para alguém, essa pessoa não pagou. A pessoa chega para mim e fala assim, se me perdoa porque eu não te devolvi o dinheiro, eu posso falar, perdoa. Fala, garoto, de volta da Rússia, depois eu posso chegar para a pessoa e falar assim, eu perdoo. Então, beleza, eu vou assumir o ônus e esse dinheiro esquece. Aí essa mesma pessoa, uma semana depois, pede dinheiro emprestado. Muitos cristãos vão dizer assim, tem que emprestar de novo porque você perdoou. A Bíblia não diz que eu sou obrigado a emprestar dinheiro. A Bíblia diz que eu devo perdoar, não emprestar dinheiro. Então eu posso muito bem dizer para a pessoa, eu perdoei você, mas eu não vou emprestar dinheiro. Mas você não perdoou? Perdoei. Então você tem que emprestar. Não, o mandamento bíblico não é emprestar dinheiro. O mandamento bíblico é perdoar. Aliás, o mandamento bíblico é não dominar o resultado para você não ter ficado. Então, o que eu diria para você? Marina, você consegue perdoar essa pessoa? Consigo, então perdoe. Mas não empreste dinheiro para essa pessoa. Você já notou que essa pessoa tem problema com dinheiro. Então não empreste dinheiro. E você estaria sendo completamente bíblica ao fazer isso. Mas eu perdoei. Então eu tenho que emprestar dinheiro de novo. Peraí, uma coisa... Para você ser bíblica, você tem que perdoar. Você pode ser muito bem ser uma pessoa completamente bíblica sem nunca emprestar dinheiro para ninguém. Sabe o que é, Marquita? É uma cultura de perdão que nem a gente fala daquele amor de Deus como uma
pode... A gente é ensinado assim, essa cultura do perdão. Uhum. Entendeu? Tipo, não, mas se perdoou, tem que esquecer como se tivesse uma amnésia. Perdoou, tem que emprestar de novo. Perdoou, tem que deixar a pessoa sacanear, seja com dinheiro ou outras histórias. É muito fantasioso ainda essa cultura do perdão. E que não tem a ver com o que a Bíblia diz sobre isso. Quando a gente... Vamos pensar, por exemplo, na mensagem dos profetas. É uma mensagem de restauração, é uma mensagem que tem a ver com perdão, mas que sempre deixa muito claro para o povo o quê? O pecado do povo, a falha de caráter do povo, os problemas espirituais que ele tem. Não nega isso. Diz que Deus vai restaurar, mas que eles têm também que consertar a vida. Então, o perdão existe, mas numa comunidade dos discípulos, pressupõe-se que nós somos próximos, então eu tenho a liberdade, é porque a gente trabalha muito assim, comunidade dos discípulos onde ninguém tem muito a ver com ninguém, né? Então cada um leva a sua vida como acha. Então tudo bem, o Eide chegou, pediu perdão, a gente perdoou, só que como eu sou da mesma comunidade dos discípulos que ele, eu conheço a vida dele, ele conhece a minha vida, a tal ponto de eu poder chegar e falar assim, Eide, você não está com problema na área X? Então, vamos consertar essa área X? Porque se você não consertar essa área X, nós vamos daqui um mês ter problemas de novo nessa mesma área. E vai ser complicado o nosso relacionamento. Vou pegar um exemplo que é extremo, mas talvez ilustre um pouco isso. Vamos imaginar que você tem um casal de amigos que tem um ótimo casamento, mas houve um deslize e um dos dois traiu. E aí, para as mulheres a esposa foi traída e para os homens o marido foi traído, tá? Para ficar mais assim. Aí essa pessoa chega e fala assim para você, olha, aconteceu isso, eu amo essa pessoa pediu perdão e eu estou disposto a perdoar. O que você diria? Para perdoar ou para não perdoar? Ela diz assim, eu quero reconstruir meu casamento, eu quero continuar investindo. Perdoar, ok. Ok? Se essa pessoa volta depois de um mês com a mesma conversa, aconteceu tudo de novo, o que você diria? Perdoar é uma coisa, reconstruir o casamento é outra. São coisas diferentes. Isso que é importante a gente compreender nesse lance da nossa vida espiritual entre perdão e reconstrução de relacionamento. Porque eu posso muito bem perdoar, mas ao mesmo tempo saber que há uma necessidade profunda de reconstrução do relacionamento que foi, então, essa amizade. Vamos pegar esse caso. Emprestei dinheiro, a pessoa não... Eu perdoei, mas o relacionamento não ficou estremecido? Claro que sim, claro. Isso é muito normal. Uma quebra de confiança. Claro, eu posso até dizer, eu perdoei. Mas é claro que o relacionamento ficou complicado. E é claro que se eu quiser ter o mesmo tipo de relacionamento com aquela pessoa, eu vou ter que reconstruir isso e essa pessoa é a necessidade dessa pessoa reconquistar essa confiança. É que às vezes a gente tem uma visão muito romântica dos relacionamentos, do cristianismo. Eu acho que, para mim, o importante de ler a mensagem dos profetas é que os profetas são muito realistas. Conforme você lê a mensagem dos profetas, você começa a notar que eles não estão vivendo num mundo de conto de fada. Eles estão vivendo no mundo real, um mundo que tem problemas, um mundo que tem dificuldades, de seres humanos horrorosos. Eles pregam isso, eles têm os pés no chão. Isso é muito legal dos profetas. Eles conhecem a realidade, sabem que a realidade é ruim. No entanto, eles pregam esperança, eles têm a cabeça no céu. Eles conseguem ter essa diferença de pés no chão, porque a realidade é complicada. Porém, nunca perca a esperança. A sua cabeça consegue ainda tocar os céus. Viver essa dualidade que a mensagem dos profetas tem. Ela nos coloca de frente com a realidade humana, mas também diz, Deus intervém na realidade humana. O sobrenatural ainda existe e age nessa naturalidade toda. Nós, conforme lemos a Bíblia, somos desafiados a viver dentro dessa complexidade toda. Essa adequação da nossa pecaminosidade à santidade de Deus.
O que eu gostaria de deixar bem claro e deixar isso evidente é que nós não estamos falando de coisas simples. Embora os conselhos às vezes possam ser assim, tem que fazer. O fato do conselho às vezes ser simples e, então, eu posso chegar para você e falar assim, conta um caso X e à luz do cristianismo, perdoa ou não perdoa? Talvez todos aqui vão dizer, perdoa, porque não significa nada que aquilo se tornou simples para mim. Aliás, aparentemente, quanto mais simples o acontecimento e o mandamento bíblico é, pior para nós. Porque eu gosto muito de regras ou ordenanças que têm um porém. Que é assim, perdoe. Porém, se a pessoa for chata, você não precisa perdoar. Perdoe. Porém, se for sogra, não precisa perdoar. Eu gosto desses. Como a Bíblia não tem esses, ela fica complicando para o nosso lado, que é uma coisa. Então, por favor, que ninguém saia daqui assim, se achando, meu Deus, como eu sou horroroso, porque eu não consigo. Seja bem-vindo ao time. Aí volta uma coisa importante. Fica evidente, de novo, se não for pela intervenção do Espírito, pela graça e por Jesus, rodou bonito. Não vai nem fazendo chover canivete aberto. Não vai, não adianta. A mensagem, eu não sei se vocês conseguem, se vocês têm essa percepção. Conforme eu vou lendo os profetas, aparentemente, eu acho que é uma percepção minha, mas vocês conseguem pensar nos profetas como pessoas felizes? Que bom, porque eu achei que era só um pecado meu. Conforme eu vou lendo os profetas, você vai pintando imagem na sua cabeça, né? E eu fico pensando nos caras meio revoltados. Até tudo aquilo que eu falar. Até porque a mensagem que eles faziam não agradava ninguém, né? Acho que ninguém ia gostar de ouvir a mensagem que eles traziam, né? Só falava e falava sozinho, né? Sim. Uhum. No caso, existiam esses profetas. Não existiam os falsos profetas também faziam umas profecias boas? Sim, existia. E existia todos os conflitos. Claro. Não aconteceu, por exemplo, no caso de Nínive, que Jonas foi lá para ela, não foi mais fácil ele pregar e as pessoas, por ser uma pessoa estranha, não tentar mas acreditando, existe um Deus lá em Israel, não é? Eu vejo assim, por exemplo, mais ou menos assim, chega uma pessoa nova na igreja, ele não conhece nada. Ele imagina tudo para ele interessante. Aí ele vem e a pessoa fala assim, no caso, a mulher precisa usar saia e outras coisas mais, doutrina da igreja. Aí ele pega aquilo ali como verdade. E é difícil depois de tirar da cabeça das pessoas, né? Com o tempo para que vai. Então eu vejo isso, às vezes, por exemplo, até um milagre pode acontecer com uma pessoa que vem de fora da igreja hoje. Assim como Jonas foi pregar para um povo estranho, né? Para Nínive, né? E a palavra dele dá a impressão que tem mais poder do que esses profetas, já que tinham os outros profetas falsos também. Então, esses profetas aqui, o valor vai ser menor por causa dos profetas falsos. Está entendendo? Uhum. Jesus mesmo disse que o profeta não tem honra na sua terra natal. Então me parece que esse é um padrão, sim. No entanto, a mesma Bíblia diz para nós provarmos os profetas e as profecias para ver se aquilo vem de Deus. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, que a gente conforme vai vivendo numa comunidade, numa igreja, a gente tende a valorizar aquilo que é de fora. Porque o que é de dentro é meio assim, é meio normal, né? Eu brinco dizendo que não importa quão bonita seja a pessoa com quem você se casou. Em um mês,
Vocês estão rindo porque vocês estão rindo por concordância. Vocês estão rindo por concordância ou por... Então você sabe o que eu quero dizer, né? Com um mês, aquela pessoa é da casa. Da casa. E o que é da casa, é da casa. Então eu acho que acontece isso com a profecia das pessoas. No caso de Nínive, acho que é bem claro. Se fosse alguém levantado lá de dentro de Nínive, o pessoal não ia falar assim: a gente sabe o que você faz também, cala a boca. Então acho que tem muito disso. Eu acho que é um perigo que a gente tem que tomar cuidado com isso. E esse pastor uma vez falou o seguinte, que às vezes as igrejas elas passam pelo efeito chicletes, que é o seguinte: chiclete é bom no começo, mas poucas mascadinhas depois, ele já perdeu o açúcar. Então tem muita igreja que tem um pessoal muito bom, que tem coisa muito boa, mas que o pessoal não valoriza porque tá ali todo dia mesmo. Que às vezes acontecia com os profetas, esse choque. Então é uma coisa para se analisar de maneira cuidadosa. Deu para entender? Então, isso existe, mas é um perigo, a gente não valorizar. O problema é que a gente aí fica muito adepto de novidade, né? Que é o que acontece muito com as igrejas hoje. É a programação. Às vezes eu ouço alguém dizendo assim: não vai fazer nenhuma programação nova? Por quê? Para agitar. Eu não. O que agitar vai para um lugar, vai, sei lá. O que agitar vai para balada, vai fazer futebol, lá você agita. Vai para o grupo da Andréia, tá? Porque tem isso, né? Às vezes o pessoal fala assim: é que eu estou sentindo que a igreja está assim, está meio parada. Meio parada como, meu filho? Tem nada. Sei lá, vai. É nada, dá um monte de folha e fala: vai lá na praça, vai me encher a paciência. Vai tocar na praça, vai fazer qualquer coisa, vai encher o saco. Porque tem coisa de segunda que é coisa de folga do pastor, que essa tem todos os dias. Não, o que é uma loucura, né? Que é uma loucura. Eu vivi uma temporada de fazer evento, o povo não é sensacional. Mas fazer evento. Se o cara tem um péssimo casamento, quem vai ficar em casa, né? Tem umas igrejas aí que o pessoal... E eu fico louco com as igrejas que... É muito exigente, né? Todo mundo é. Você faz um negócio bom, da próxima vez tá igual, já não estava bom. Isso tem um outro problema que tem a ver com esse negócio do pessoal de fora, novidade. Isso gera religiosidade de consumo. Que é o seguinte: se não tem novidade, eu paro de ir para o mercado. Pode ver, o mercado que você vai, eles mudam prateleira. Pode ser que o produto às vezes seja o mesmo, mas eles mudam um pouco a disposição da prateleira, a embalagem. Por quê? Pode ser a mesma coisa. Se mudou a embalagem... Peraí, deixa eu ver. Aí às vezes até quando mudou o produto, há uma comprovação. Essa experiência, o pessoal que trabalha com marketing talvez vá se lembrar disso. Eles pegaram o mesmo produto. Então pega assim, nós aqui. Aí eles trazem um biscoito numa embalagem. E aí a gente experimenta. E eles sabem que é uma embalagem assim, mais ou menos. E a gente experimenta o biscoito e dá uma nota. Então dava nota lá, 6. Aí eles trazem uma outra embalagem muito caprichada, com o mesmo biscoito dentro. E pede pra gente dar a nota. A nota aumenta. Aí eles comprovam através desses testes que a gente não consome o produto só. A gente consome todo o pacote, que é aquela ânsia pela novidade. Às vezes as pessoas fazem isso em igreja. Eu sou contra um pouco disso quando é feito apenas pela novidade. Você pode ter coisas novas, mas ela tem que ter o porquê dentro de uma missão. Não a novidade pela novidade para agitar o pessoal. Para agitar, já está depressivo, vai se cuidar. Não sabe? Quero que agite. Pede para o marido agitar. Vai pregar, para de encher a paciência. A gente precisa fazer um culto, não sei do que. Faz lá. Eu vou fazer. Dá um trabalho para pregar aqui todo domingo, ficar preparando as coisas. Ficar arranjando rosto para mim. Você falou algumas quintas-feiras atrás,
se Deus tocou no seu coração para fazer, é para você fazer, não dos outros. O cara tem um filho e coloca no meu braço para cuidar? A gente tem uma cultura de pastor pensando assim, né? Ele acaba sobrecarregando E a gente vira construído, porque a gente quer que na igreja, mas não quer com a mão para fazer. Você tem um gerente, né? E tem outra coisa, isso é culpa dos pastores. Eu também acho. Isso é culpa dos pastores. Porque se você tem uma ideia, tem que você é obrigado a montar o pastor. Obrigado, porque sem a permissão dele você não faz. E aí se ele gosta, tudo bem. Se ele não gosta, não vai fazer. Porque isso, e aí usa uma coisa muito interessante, porque isso não vem de Deus. Porque isso não isso aí não vem de Deus. Então, muitas tem permissão do pastor, senão o pastor não vai fazer não. Olha, eu vou. Isso chega a algumas esferas que são assim absurdas. E como eu sei que vai ficar gravado, quem sabe essa pessoa que fez isso ouve essa gravação se converte. Vou contar a história. É que você falou, o Dorival falou você começa um culto de oração, você tem que pedir autorização para o pastor. Como assim? Se você ligar para mim pedindo autorização para culto para fazer reunião de oração na sua casa, eu vou ligar o telefone na sua casa, eu vou avisar já. Não vai fazer eu perder meu tempo. Aconteceu comigo. A gente na igreja, tinha vários casais na missa, a gente tinha, 5 meses de casado. E a gente começou a reunir amigos em casa, simplesmente, assim, se divertir, bater papo, conversar e tal, os casais ali. Chegou no ouvido da liderança da igreja? Não, mas como assim? Não pode? Vai. Mas nós mas isso tem sentido quando você pensa na igreja como organismo empresarial. Porque você não pode reunir um setor da empresa sem que o gerente saiba, que é a questão gerencial. Quando a gente trata a igreja como empresa, como gerenciamento, é complicado. Mas eu uma vez, há pouco tempo, não lembro, acho que uns 5 anos, mais ou menos, comecei uma reunião com um grupo de pessoas. Eu não vou citar o caso. Era na casa de uma pessoa, essa reunião. A gente começou lá. Era uma reunião para cantar, ler a Bíblia e falar sobre a Bíblia. Era isso. Então, era uma reunião muito informal na casa de pessoas que tinham ligado para mim porque queriam aprender mais a Bíblia. Beleza. Aí outras pessoas ficaram sabendo que estava tendo essa reunião e que eu era um pastor que estava sem campo, na época sem igreja, reunindo umas pessoas para falar sobre a Bíblia. Até que um líder denominacional aí, que tomara que ele esteja escutando agora, com vontade de citar o nome dele, depois ele me processa, a pessoa aí, sabe, tem alto escalão, até não. Aí ligou para mim e perguntou: é verdade que você está se reunindo com o pessoal? Eu falei: é verdade. Eu lembro muito bem da pergunta: com ordem de quem você está se reunindo com esse pessoal? De Deus, serve. Agora, é muito estranho quando um líder de uma comunidade religiosa liga para você e pergunta para você com ordem de quem você se reúne com pessoas para pregar a Bíblia e cantar para Deus. É o mesmo que dá ordem para você. Então, essas pessoas faziam parte dessa igreja? Essa especificamente não. Ela fazia parte da mesma denominação, mas não da igreja onde eu estava. Mas ele tem razão, porque na época eu estava na igreja adventista, certo dia, começamos a nos reunir, Deus começou a mostrar um monte de coisa e saiu. 15 dias aí eu estava na época, saiu todo mundo da igreja. Mas aí é formação de padrinha, né? Aí já é formação de padrinha. Olha, eu vou dizer o seguinte, deixa eu dizer isso com todo carinho. Todo carinho, nada. Dizer isso com toda sinceridade. Mas se você se reunir para fazer um grupo de estudo qualquer,
na sua casa, e você, como consequência desse grupo de estudo na sua casa, fizer uma rebelião e sair da comunidade, eu quero dizer que eu quero agradecer muito a você. Porque você está evitando com que eu tenha que fazer isso no futuro. Porque se o seu coração já predispõe isso agora, ele ia acontecer isso no futuro. Então, beleza. Às vezes as pessoas chegam para mim assim, porque se não fizer tal coisa, eu vou sair da igreja. Eu já falo, não vai fazer, viu? Não vai fazer, tenho certeza que não vai fazer. Você quer sua carta agora ou espera até amanhã? Porque... então, se tem essa formação de quadrilha aí, a não ser quando acontece, e isso acontece, é sensível de falar sobre isso, quando você está numa comunidade que ela prejudica o seu desenvolvimento. Aí você precisa reavaliar. Então a gente tem que também saber medir a comunidade. Tem algumas comunidades que a gente tem que dizer para a pessoa, olha, se você não sair, você vai adoecer. Então saia. Tem alguns relacionamentos que a gente tem que dizer, pare, senão você vai adoecer. Eu conheço várias pessoas para quem eu já tive que chegar e falar, olha, essa amizade é ruim para você. Eu não estou dizendo para você chutar a pessoa, mas eu estou dizendo para você, pelo menos, falar para a pessoa, olha, eu preciso respirar um pouco. Então a gente tem que saber medir isso com sinceridade e fazer essa distinção entre a formação de quadrilha e se for formação de quadrilha, que a quadrilha saia, sem crise nenhuma. E quando é uma reunião de gente que quer estar junto. Senão a gente fica assim, e é uma coisa horrorosa em igreja que é assim. A Andréia tem as amizades dela na comunidade, e ela reúne as amizades dela, reúne para fazer churrasco porque ela gosta de fazer churrasco. Aí, o que acontece assim, a Karina fica dodóizinha, porque a Andréia pegou um grupo de amigos da comunidade e nunca convidou ela para ir na casa dela para fazer churrasco. E ela vai falar assim, a Andréia está fazendo panelinha. Não é panelinha, é relacionamento, ela se relaciona, é afinidade, acabou. A gente tem que parar com essas frescuras de, nunca me convidou para ir na casa. E daí? É grande coisa. Vai morrer com alguém? Eu até fiz uma vez, acho que no meu primeiro ano de ajuntamento, uma pessoa chegou para mim e falou, nossa, o ajuntamento é difícil, né? Não sei o que, o pessoal já tem as panelinhas e tal. Eu falei, eu me cheguei me enfiando mesmo, me convidando, não tive problema em integrar com o pessoal, né? Aí a pessoa, não, mas não sei o que e tal, porque eu nunca sou convidada. Eu falei, então convida você. Eu cheguei no ajuntamento, acho que com menos de 20 dias eu convidei, pelo menos o pessoal que eu peguei a primeira mensagem, uma relação com o aniversário que eu falo. Foi daí que a gente começou a trocar mais ideias, a gente mais à vontade. A gente faz o primeiro passo, porque o pessoal chega e tem isso, né? Ninguém me convida, convida você, meu, faz um churrasco, não chega todo mundo. Todo mundo fica lá quietinho, no André também. Você vê alguém, né? Às vezes tem gente que fala assim pra mim, nossa, você nunca me convidou para ir na sua casa? Eu sei. Você não precisa me informar disso. Se eu não convidei, eu sei que eu não convidei. Você está achando que eu não sei disso? Obrigado por me lembrar. Valeu. Valeu mesmo, hein? Vou chegar em casa, vou anotar na geladeira. Nunca. Não diga que eu nunca convidei. Dá uma vontade, porque a pessoa deve ser bem legal, né? Convida eu lá para ir na sua casa. Já vou te dar um toque para você. Se alguém um dia falar isso, não convide. Se a pessoa é chata. Porque se a pessoa é legal, você convida normalmente, né? E às vezes vem com gente que fala assim, porque o pessoal lá na comunidade é muito fechado. Às vezes não está falando assim, não, meu filho, você que é chato. O pessoal não é fechado, não estou falando, ninguém gosta de gente chata. Então não vai convidar não, vai ser difícil convidar. Tem uns velhos, por exemplo. Aí não pode você chegar e falar, não, você tem um problema de caráter. É chatismo. Igual o velho, né? Tem um velho que fala assim, minha família esqueceu de mim. Aí você vai conversar com o cara, só fala de morte, doença, dos remédios e sede. Aí não tem jeito, né? Aí ninguém gosta de se relacionar com gente assim.
No entanto, você tem aqueles velhinhos, gente boa, está sempre cercado de gente. Não adianta, tem gente que é chato e pronto, acabou. A gente tem que parar com essa frescura de vai encher a paciência. Nossa. É igual quando alguém fala assim, se você falou, desculpa, mas às vezes a gente fala assim, você precisa pregar sobre tal coisa. Eu só de birra não prego. Mesmo que eu esteja com vontade, eu já não prego. Ela fala, porque sai fora. Que chato, eu não vou lá no seu trabalho falar o que você tem que fazer. O dia que eu for lá no seu trabalho, eu falo assim, você tem que fazer isso, você pode vir e falar no meu também. Vai ter lição de casa. A gente vai falar sobre uma coisa importante na semana que vem, que tem a ver com uma grande parte do que é negligenciado pela comunidade cristã no mundo inteiro. Alguns se envolvem, outros não, mas eu gostaria que você lesse os profetas, o que você conseguir ler, tá? Então não tem obrigação de ler um capítulo ou ler 100. Você vai ler aquilo que você conseguir, a parte que você gostar. E eu gostaria que você destacasse todos os versículos que você encontrar que falem do cuidado de Deus com excluídos, marginalizados, pobres, órfãos, viúvas, todas as pessoas que passam por qualquer tipo de discriminação, corintianos e por aí vai. Deu para entender qual é o desafio? Só que eu gostaria que você fizesse o seguinte, não que você anotasse assim, achei um. Eu gostaria que você anotasse onde está, que você fizesse aí meio que uma documentação dele, tá bom? Não tem limite assim, tem que achar 10 versículos. Não. Você vai fazer isso de acordo com o que você achar que está legal. Não tem... Não. O que eu gostaria que você não fizesse? Google. Gostaria que você não procurasse no profeta Google. Seria interessante que você não procurasse lá. Oi? Chave bíblica. Eu gostaria que você tivesse a curiosidade de ler. Por isso que eu não estou... pode ser um versículo de um capítulo que você leu. Não tem problema. Desde que esse seja um trabalho seu. Tá? E outra coisa, não precisa fazer nenhuma observação do que você achou na frente. É só anotar o versículo mesmo para ajudar um pouco no desenvolvimento do que a gente vai conversar. Eu vou fazer isso também, tá bom? Vou fazer da forma como vocês estão fazendo. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu estou me propondo a fazer isso? Eu vou fazer isso como parte do meu momento devocional. Então, eu tenho meu momento lá de devocional, que eu vou ler a Bíblia. Então, eu vou fazer isso. Vou pegar, vou abrir nos profetas. Hoje eu estou com vontade de ler Amós. Então, vou abrir em Amós, vou lendo normalmente. Se eu achar um versículo conforme isso que a gente combinou, eu vou fazer lá a minha anotação também. Tá bem? Você não precisa fazer desse jeito. Você pode fazer da forma como você quiser, desde que você documente isso um pouco. Você vai notar que vai ajudar no que a gente vai conversar na semana que vem. Vai ser legal para a gente... e para a gente estar mais por dentro do assunto, porque é um assunto longo, que a gente vai ter que condensar, então é necessário que você esteja um pouco por dentro, tá ok? Eu sei que há pessoas que estão aqui pela primeira vez, então se apresenta rapidinho. É a primeira vez, não é? É a primeira vez. Meu nome é Luiz Felipe, Você é de onde? Sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Torce para quem? Sou Vasco. Não, comigo dá. Eu sempre gostei do Diego Souza. Saiu na foto, no céu, Saiu lá do abraço, assim, né? Ele e o cara do River que entregou a bola no Everton também. Mas o dia todo foi pior, ele ia matar o jogo. Não foi. Foi erro do cara, não estou falando que comprou, não estou falando nada disso. Se o Everton não pega aquela bola e sai correndo, não adianta nada. Mas não, tocou a bola. Não, o Diego Souza também. O Diego Souza eu concordo. Foi mais. Eu tenho que dar o braço a torcer, porque se o Diego Souza faz aquele gol naquela hora, que aí tinha acabado. Mas eu bateu fora e o Nilson cabeçou batendo. Tá. Aí não, naquela hora eu vi que realmente...
Agora, o senhor para de estar criticando o título do Corinthians, viu? O senhor é um invejoso. O senhor tem problema de caráter. O senhor tem problema de caráter. Seja bem-vindo aí. Fica aí um bom tempo. Ah, foi o que eu pensei. Tudo bem. Eu um pouco cheio com ela, muito bem, galera. Não, a conta bancária, a nossa conta bancária lembra dele, né? Que perto. Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo aí. Time? Vocês notaram que ele falou isso com uma vergonha? Falou isso com uma vergonha. Olha, eu nem tinha visto. Olha, esqueci aqui, pessoal, desculpa. Tá ok? Lógico. Deus não é fiel. Essa foi boa. Foi? Tudo bem. Só foi boa. O quê? Você pensa pra quem mesmo está falando isso? Ele comemora com tudo, você notou? Você fala assim, foi pro bambu. Vai bambu, é incrível. Não dá pra entender o negócio disso. Ai, meu Deus do céu, é lamentável, viu? Você quer essa faixa, cara? Tá transando? O quê? Não fala, nossa. Não, isso aqui não tem, tá escrito invicto. Então não tem. Tá escrito invicto aqui no final, então não tem. Só gente que tem. Eu falei, aqui? E juntar dinheiro pra comprar aqui é Corinthians, mano, a gente roubou. Tem que comprar, tá estranhando o timão. Oi? Ah, isso aqui eu comprei, paguei caro isso aqui, paguei 5. Ô, rapaz. Eu fui para São Paulo, eu vi um policial numa rede lá deitado de boa. O que aconteceu? Foi esse campeão. Vamos ficar em pé, vamos orar, pessoal? Lucas, tá de volta? Tá de férias? 2 meses. O que é isso? Antes de vocês ficarem reclamando que o Brasil é um país, você tá vendo? Conta onde você está, para quem não sabe. Eu estava na Rússia estudando lá, agora eu vim passar 2 meses de férias aqui. Tudo bem. Sua mãe deve estar? Alegria. E você voltou quando? Segunda noite. Você trouxe boas energias, né? Vibrou muito ontem? Com certeza. Muito bem. Tem que acompanhar o título em casa, né? Ah, é outro nível. Né? Apesar que tem corintiano na Rússia também, né? O quê? Na cadeia. O pessoal tá batendo a xícara na garganta. Que assim, não, vai vai Corinthians! Vai jogar um cara na rua, na parte no final, bem fechando ele. Aqui é filmando o cambada de cigarro. O cara falava pra olhando, aqui é filmando. Jesus sozinho já estava, acompanhando o foi bom, né? Seja bem-vindo aí, 2 meses aqui, dá para aproveitar, matar a saudade de arroz com feijão. O que é gostoso de comer lá na Rússia? Nada? Comer? Cara, é doce é bom. Açúcar, né? Você pega uma colher de açúcar. E beber vodka, né? Aí você não pode compensar. É uma coisa absurda. Seja bem-vindo aí. Deus abençoe nesse tempo que vai passar aí com a gente. Aí você, para quem não sabe, você está fazendo medicina lá, né? Então tá.
Uma pessoa ama a família, né? Ele resolve fazer medicina na Rússia. É o filho que toda mãe sonhou em ter. Você já arranjou namorada lá, não? Pode trabalhar no Brasil? Não namorando lá, ele está Conhecendo. conhecendo. Você pode trabalhar no Brasil sem diploma lá? Não, tem Nossa, que, Ele quer ficar mesmo. Não, eu quero voltar mesmo. tem que validar. Muito bem. Mas a namorada é de lá? Ou... É ruim. Vão casar quando? Não volta mais. Não falta nada. Pior que eu falei pra mãe dele, falei, se arranjar a namorada lá, já era. Você deve estar desesperado. Ela orou pra mim, falou, ai, pastor, olhe pra que não dê certo o namoro. Tô brincando. Ela só não pediu pra orar. Vamos orar, pessoal, vamos lá. Senhor, obrigado mais uma vez por esse tempo juntos. Que os desafios da tua palavra, que aparentemente são simples, porém tocam no mais profundo do nosso ser, da nossa vida e do nosso coração, transformem o nosso modo de viver a vida, para que possamos viver menos centrados em nós mesmos e possamos encarar essa vida para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok? Não esqueçam da lição de casa, anotem, tragam um papel na semana que vem, que vai ser importante. Eu garanto que